Fala, galerinha do primeiro ano do CESP Kids, tudo bem? Olha só, pessoal, nós estamos falando de sensores. Igual aqui, os nossos super-heróis do Marvel, eles têm sensores para poder ativar. Por exemplo, nós temos aqui, quem é esse daqui? O Homem de Ferro. Ele tem um sensor que faz justamente a busca e leitura de muitas coisas para o seu ataque, para as suas armas. Nós temos também o Homem-Aranha. Você já viu aquele sensor aranha, aquele que quando ele está parado e de repente ele sente um perigo e vai? Esse ato de sentir se dá através de um sensor. Então, na aula de hoje, assim como nós começamos a aula anterior sobre sensores, nós vamos falar de um tipo de sensor muito bacana que ele se chama LDR. Ou seja, sensor que é um resistor dependente de luz. Vocês estão preparados? Vem comigo, galerinha! Bem, aquela revisãozinha básica que nós sempre fazemos para poder ligar uma aula da outra. Bem, nós estamos falando de sensores, galera. Ou seja, a palavra sensores, ela vem relacionado a outras palavras. Sensores se liga ao quê? A sentidos, sensibilidades, portanto, sentidos do corpo humano. Quando nós relacionamos aos sensores, nós relacionamos ao quê? Ao aspecto de nós podermos interagir com o toque, com o olfato, com a luz, com o paladar. Só que robô não tem necessariamente, tem algo que é parecido com a visão, audição, olfato, paladar e tato. Agora, pessoal, nós vamos justamente ver que para cada sentido do corpo humano, nós vamos ter um sensor específico. Eu tenho um sensor que funciona como se fosse os olhos, um sensor que funciona como se fosse os ouvidos, um sensor que funciona como se fosse a boca, um sensor que funciona como se fosse as mãos e um sensor que funciona como se fosse o nariz. Portanto, para que nós poder falar sobre o sensor, a informação, aquilo que vai gerar o efeito, por exemplo, a imagem que você está chegando aos seus olhos é uma informação. O som que chega aos seus ouvidos é uma informação. Ó, o toque, o calor que você sente pela mão é uma informação. Então, o que é informação? É tudo aquilo que nós conseguimos captar. Então, o sensor, ele tem esse poder de captar e essa informação, ela tem um começo, um meio e um fim. Como se dá essa relação? Eu tenho aqui um sensor que ele funciona como se fosse os olhos, eu tenho um Arduino que funciona como se fosse o cérebro, e eu tenho o Buzz LED, que é um alarme, funciona como se fosse uma pessoa gritando. Então, veja, começo, meio e fim. A informação começa pelo sensor. O sensor manda para o cérebro. O cérebro vai tentar interpretar, e aí ele manda uma resposta. Começo no sensor, meio Arduino, e no fim ele vai para algum componente chamado atuador. Pois bem, quando nós falarmos de sensores, nós vamos trabalhar diversos sensores que eles fazem leituras, como nós dizemos. Ou seja, cada sensor ele tem a função de um sentido do corpo humano e cada sentido faz uma leitura. Leitura visual, leitura auditiva, leitura, galerinha, olfativa. E aí nós temos os sensores. Esse sensor que funciona como se fosse os olhos é chamado de sensor PIR. Esse outro aqui é chamado de sensor de ruído, som. Esse é sensor de gás, como se fosse o olfato. Sensor de umidade, como se fosse o toque da mão para saber se está úmido ou seco, a terra, o solo. E sensor de acidez, para poder saber se aquela solução, aquele líquido está mais ou menos ácido. Aqui é uma ideia de um sensor. Um sensor que identifica o carro, manda para o Arduino e controla o motor. Veja que é sempre esse processo. Agora, quais são os sensores que nós vamos trabalhar? Chegamos ao ponto da nossa aula. Nós vamos trabalhar primeiramente com o sensor LDR. E aí, galerinha, vocês leram o que eu pedi, vocês estudaram, revisaram. Então, pessoal, basicamente, o que é um LDR? Um LDR, ele é um sensor, é verdade. Ele é um sensor. Só que, além de ser um sensor, ou seja, somado a isso, ele vai ser um resistor. Olha só que galera. Ó, resistor. Desculpa a letra do tio, que o tio está fazendo aqui no mouse. Ó, eu tenho um sensor, que ao mesmo tempo é um resistor. Um sensor por quê? Porque ele sente, ele recebe a informação. Resistor por quê? Porque a informação que ele recebe, ele transforma em resistência, ou seja, ele vai controlar a energia que vai para o componente. Como assim?
Vamos lá, galerinha. Olha só. O sensor é essa cápsulazinha, que essa cápsula pode estar em um módulo, ou seja, eu tenho a luz que ela vai bater em cima dessa cápsula. Veja, esse sensor e resistor, ele trabalha à base de luz. Ele só funciona se tiver variação de luz. Ou seja, a energia vai passar por dentro dele, ó, vai subir por uma perninha e vai descer pela perninha. Quando bate a luz, acontece um efeito. Quando tira a luz, acontece outro. Olha o que acontece, ó. Vamos lá. Se você observar, na hora que a luz incide, ó, a energia ela tá vindo, ela sobe por uma perninha, ela passa por cima e desce, ó. Veja que a energia passou. Mas no momento em que a energia parar de ser incidida em cima dela, ó. Tá vendo aí, ó? Se você observar, galerinha, ó. Ó, se você observar agora, a energia tá vindo, ó. Vai tentar subir, ó. Mas o resistor, ó, tá resistindo, tá segurando. Energia, não passa não, não passa não, que eu estou aqui te segurando. Ou seja, esse componente, ele é um resistor. Mas para poder resistir, ele depende de luz. Resistor dependente de luz. Repete contigo. LDR. LDR é um resistor dependente de luz. Ou seja, ele vai conseguir resistir, vai conseguir segurar desde que ele receba luz. Então, olha como é que funciona. Quando nós temos o resistor dependente de luz, nós podemos trabalhar ele, por exemplo, para poder fazer um poste de iluminação pública inteligente, automatizado. Já pensou se você tivesse condição de criar um poste que não precisasse ninguém apertar e não apertar para ligar e desligar? Mas se eu disser para você que já existe, você já parou para pensar quem é que liga e desliga os postes? Para que aqueles postes possam acender no horário certo, quando precisa, e apagar no horário certo, quando precisa, ou seja, para que a gente possa ter a eficiência da energia, nós temos um LDR. Esse LDR, ele vai ter uma placa de controle Arduino, e essa placa de controle Arduino vai controlar o LED como se fosse a luz do poste. Olha como é que acontece. Eu tenho aqui a luz do poste. Só que veja, a luz do poste, ela vai ser alimentada, ó, vou colocar em vermelho, ó. A luz do poste, ela vai ser alimentada, ó, pela energia que vem dos geradores. Só que o que acontece? Aqui em cima, galera, ó, aqui em cima, eu vou ter, ó, um LDR. Por quê? Porque esse LDR vai fazer o quê? Na hora que bate a luz do sol, o poste apaga. Na hora que acaba a luz do sol, aí a luz vem e alimenta o poste para ele poder acender. Como é que se funciona? Presta atenção. Em cima, eu tenho alguns módulos. Esses módulos, eles têm, ó, um LDR gigante. Então, o que acontece, galerinha? Ó, na hora em que eu tenho, ó, a luz do sol batendo, ó, o que acontece? A energia que vem da subestação subindo, ó, ela para. Ela não continua. Por quê? Porque esse LDR resiste, segura a energia. Ou seja, se tiver durante o dia, a luz para. E agora, se tiver durante a noite, ó, já que a noite não tem luz, a energia sobe, desce e o poste acende. Entendido, galerinha? Então, pessoal, nós estamos falando do sensor LDR. Vou mostrar para vocês uma prática. Aqui é um mini poste de iluminação. Olha o que acontece, galera. Ó, aqui eu tenho um LDR e um LED. Esse LED é como se fosse a luz do poste, ó. O LED é como se fosse a luz do poste. Sabe quando você está andando e você está vendo aquele poste? Pois é. É como se fosse esse LED. Só que veja, ó, a mão da pessoa está, ó, ela está tentando, ó, uma vez ela fica lá embaixo, outra vez ela sobe. Quando ela fica lá embaixo, ela impede a luz de passar. Quando ela sobe, ela deixa a luz passar. Vamos ver aqui como é que acontece, ó. Por exemplo, agora, nesse exato momento, a mão está lá em cima. Então, a luz do sol, ela vai vir assim, ó.
ela vai passar, ó, ela vai conseguir passar, ela tá vindo aqui, ó, e vai passar por baixo, ó, porque a luz do sol vai conseguir chegar no LDR. Quando a luz chega no LDR, o que que acontece? Existe uma resistência, ou seja, a energia que vem na bateria, ó, se liga, ó, a energia que vem na bateria, ó, não chega até o LED. Por quê? Porque aqui nós temos um LDR. O que é um LDR? É um resistor. Nesse caso, ele está resistindo. Mas porque ele depende de luz. E agora, a luz está chegando no LDR? Está. Já que a luz está chegando no LDR, ele está resistindo e o LED apaga. Mas, se liga aí, galera, o que vai acontecer? Ó? Mas, de repente, a luz do sol, ela começa a bater em cima, ó. Ó, presta atenção, ó. Nesse caso, ó, a luz do sol tá vindo, ó. Ó, presta atenção, a luz do sol tá vindo, ó. Só que a mão está bem no meio. Ela está impedindo a luz de passar. Então, a luz que está chegando aqui é quase nada. E nesse caso, o que acontece? A energia que sai da bateria, ó, ela consegue acender o LED e fazer ele, ó, ligar. E aí o LED, ó, ele acende. Nesse caso, ele tem LDR? Tem. Só que o que acontece? Já que não tem luz, ele não consegue resistir e o LED acende. E aí, galera, vocês gostaram do nosso LDR? Então, pessoal, na próxima aula, nós vamos começar a aprender outro sensor. Um sensor que tem no controle remoto de vocês. Mas antes de acabar essa aula, eu queria que vocês pudessem fazer uma experiência. Eu queria que, antes de a gente começar a próxima aula, que vai ser sobre esse sensor, você pegasse um controle remoto, mas pedisse a ajuda do papai e da mamãe. Papai, mamãe, você que estiver do lado, vamos fazer essa experiência. Pegue um controle remoto, pode ser de televisão, pode ser de ar-condicionado, pode ser de algum aparelho de som, mas que tenha, ó, esse LEDzinho. Eu quero que você pegue esse controle e você, com a pilha funcionando, óbvio, né? Eu quero que você aperte ele, ó, e tente enxergar alguma coisa que você vê no LED, olhando diretamente para ele. Pode olhar. Eu quero que você veja, ó. Opa, será que tem alguma coisa aqui? Não, acho que não tem nada, não. Tô apertando aqui, não tô vendo. Mas olha aqui, galera, ó, quando eu apertar, ó. Presta atenção, ó. 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 Os nossos olhos não conseguem ver o que sai desse LED. Mas pela câmera, ó, nós conseguimos. Nós vamos falar de um LED infravermelho. Então, pessoal, conto com vocês e até a próxima, pessoal. Fui!